Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP do Canadá de 1985. Lembrando a vocês que o giro pelos times e toda a parte inicial desse GP a gente fez na parte 3 do GP de Mônaco. Isso porque o GP do Canadá, na verdade, ele foi um GP diferente pelo fato de que a prova aconteceria na Bélgica, porém o circuito da Bélgica, como vocês viram no vídeo, teve problemas no asfalto e a prova foi adiada. Então, dessa forma, o giro das equipes aconteceu por lá. Então, se você quiser saber como estavam as equipes antes da corrida, é só você dar uma passada lá na parte 3 do GP de Mônaco. Bom, e como a gente faz sempre, vamos então para o Qualifying. Qualifying que foi completamente maluco, é isso mesmo. Maluco porque tanto Goodyear quanto Pirelli, de novo, não conseguiram trazer pneus adaptados aos circuitos de Gilles Villeneuve. Quando eu digo pneus de Qualifying, os pneus do tipo Q. Lembrando a vocês que naquela época o regulamento tinha pneus de A a D. O pneu A era a graduação mais dura e o pneu D a graduação mais macia. O que aconteceu é que os pilotos montavam seus carros em pneus de qualifying e eles não conseguiam terminar uma volta inteira sem gerar overheating nos pneus, ou seja, os pneus sofriam com o excesso de temperatura. Conclusão da história foi que o Hélio De Angelis tinha o 6º tempo no primeiro qualifying e ele veio para o sábado numa tática diferente de copiar todo mundo e utilizar pneus de corrida. O mais maluco foi que a Lotus utilizou pneus C, ou seja, na graduação de A a D eles nem eram os mais macios e mesmo assim a Lotus conseguiu fazer 1-2 na primeira fila. Ainda sobre o Hélio De Angelis, o Nigel Heuerbuck diz que o Hélio estava lidando muito bem com o desafio de ter um companheiro de equipe extremamente rápido como o Ayrton Senna. E ele lidava com esse desafio enfrentando o Ayrton, e aí ele cita Didier Pironi quando Pironi diz que o seu maior adversário é o seu companheiro de equipe. E ele diz que o Hélio consegue então quebrar essa sequência de pole positions de Ayrton Senna, porém é muito importante aí dizer que a Lotus continuava colocando os seus carros na primeira posição, né? A 4ª prova seguida. Outro piloto que foi citado pelo Nigel Heuerbuck nesse qualifying foi o Stefan Johansson, que conseguiu o 4º tempo, o que foi uma surpresa não pelo fato dele estar numa Ferrari, seria uma posição comum para um carro da Ferrari. A questão é que o Johansson vinha fazendo sessões de classificação muito ruins ao longo da temporada de 1985, em grande parte por problemas mecânicos que ele vinha sofrendo, e em Mônaco ele teve lá a fechada do Telfab no meio da reta, né? E aconteceu um acidente. Então, enfim, o Johansson tinha muito azar nos qualifyings e aqui no Canadá tudo deu certo e o Johansson conseguiu o 4º tempo. 4º tempo esse que ele conseguiu na segunda sessão. O Alboreto conseguiu o 3º tempo na primeira sessão de qualifying e eles ficaram praticamente sem diferença de tempos, virando na casa de 1:25 e 1. Os dois pilotos da Ferrari muito próximos, e isso vai ser também uma verdade durante a corrida, porém os dois pilotos com táticas bem diferentes, mas enfim, os dois pilotos andando muito próximos durante a prova também. Quem não estava nada competitiva aí no qualifying era a McLaren, que eu contei para vocês, fez testes em Spa tentando extrair mais potência dos motores Porsche. Antes a McLaren tinha problemas de injeção de combustível e não conseguia aumentar a pressão das turbinas, kkk, os motores começavam a falhar, ratear em altas pressões de turbo. A McLaren conseguiu resolver o problema das injeções de combustível, conseguiu aumentar a pressão dos turbos e aí, a surpresa, os motores não desenvolveram muito mais potência e o pior de tudo, eles perderam confiabilidade, ou seja,
foi uma grande decepção para todo mundo da McLaren os testes em Spa. E essa falta de potência em qualificação já ficava evidente aqui no circuito Gilles Villeneuve. O Prost conseguiu o 5º tempo, 1 segundo da pole position, e o Lauda foi largar lá para trás 4 segundos da pole position. O Lauda largaria então na 17ª posição, tomando 3 segundos do Prost. A diferença entre Prost e Lauda nos qualifiers ela já era muito grande desde 1984. O problema é que agora em 85 os outros times evoluindo muito com relação à qualificação pelo aumento da potência que eles conseguiram de 84 para 85, o Lauda sentiu muito essa diferença. Lauda que às vezes largava em 84 em 8º, 9º, muito mal ele largava ali em 12º, agora o Lauda já está experimentando largadas quase no fim do pelotão, né? E pilotando um McLaren. Então, enfim, a coisa estava se complicando bastante para o austríaco. E para piorar as coisas, a vantagem que o motor Porsche tinha de consumo em relação aos outros motores não era mais a mesma de 84. A vantagem existia sim, porém ela não era do mesmo nível, ou seja, o nível de superioridade da McLaren já não era o mesmo de 1984 e complica muito para o Lauda, porque largando muito mais atrás, ele não ia conseguir escalar o pelotão como ele fazia na temporada anterior. Outro time que teve problemas foi a Williams, problemas principalmente nos motores Honda. Na sua versão mais nova, mais torcudos e com menos HP, e prometendo girar menos e, consequentemente, ter uma melhor economia de combustível, porém, o que a gente viu no Canadá foram motores da Williams tendo problemas a todo momento. O Rosberg teve problemas até de junta de cabeçote destruída. Então, enfim, foi um final de semana complicado para a Williams. O Rosberg deu entrevistas e, por incrível que pareça, culpando a pista, dizendo que a pista era completamente estúpida, idiota e que não tinha uma curva sequer que gerasse desafio para os pilotos. Eram só chicanes estúpidas o tempo todo. Enfim, o Rosberg bem chateado com os circuitos Gilles Villeneuve. O Nigel Mansell, que segundo Nigel Roebuck se recusava a pilotar de maneira limpa, ou seja, cometendo erros a todo o momento. E no qualifying, quando foi fazer uma volta finalmente rápida, e realmente o Mansell estava muito rápido, provavelmente para entrar nos top 5, o motor quebrou. Parte final da volta, inclusive, o que foi uma tremenda decepção para a equipe britânica. Então, enfim, a situação da Williams era bem complicada, seria uma corrida de recuperação, não tinha outra alternativa. Vamos então falar um pouquinho da Renault. Tanto Tambay quanto Warwick ficaram surpresos com o carro da Renault no circuito Gilles Villeneuve. A Renault não mudou muita coisa no desenho do RE60 do Michel Tetou, porém, eles mexeram na suspensão dianteira, trouxeram uma suspensão dianteira mais rígida e, por incrível que pareça, o carro tornou-se traseiro, o que é totalmente inesperado, porém os pilotos aprovaram a decisão da Renault. O que acontecia, segundo o Derek Warwick, é que o carro era tão dianteiro, mas tão dianteiro pelo fato de ser excessivamente macio em todo o conjunto do carro, e o monocoque, segundo o Warwick, também não era muito rígido. Conclusão da história toda, o carro da Renault distribuía peso muito devagar e ele simplesmente não chegava no apex das curvas, ele não conseguia atacar o apex das curvas. Os pilotos da Renault tinham que frear muito antes dos demais, porque o carro tinha uma resposta muito lenta para atacar o início da curva, o que a gente chama de turn-in. Mas enfim, ele diz que era a primeira vez que ele tinha um carro traseiro durante todos os tempos em que ele guiou pela Renault. Ele chega a dizer que foi a primeira vez também, nesse ano de 85, que ele vinha para um GP realmente para correr e não para completar a distância. Olha que loucura essa declaração do Warwick.
Ele está deixando bem claro que a Renault não competiu em absolutamente nada durante a temporada. Então, enfim, é uma declaração forte do Warwick, mas que resume o estado, né, de espírito da Renault. Era uma Renault realmente muito baixa astral, era uma Renault que já planejava sua saída da Fórmula 1 desde o ano anterior e, enfim, os problemas do carro não eram resolvidos, as vendas na França não estavam bem, e enquanto isso, a sua maior rival no mercado francês, a Peugeot, simplesmente dominando o grupo B de rally. Nos primeiros 7 rallies, que dão mais ou menos esta época aqui do ano que a gente está na cronologia, a Peugeot tinha simplesmente 5 vitórias e a Renault uma vitória. A Toyota também conseguiu uma vitória. Então, enfim, o Peugeot 205 dominava completamente o cenário dos rallies no início da temporada de 1985. E era uma exposição direta, não era um carro de Fórmula 1, era o Peugeot 205 correndo e vencendo. Então isso só dificultava ainda mais a venda do popular da Renault, o Renault do tipo 5. Então, enfim, isso só complicava ainda mais as finanças da marca francesa e o fim da participação dela na Fórmula 1 estava cada vez mais próximo. Peugeot, que nessa época tinha direção técnica do Jean Todt depois iria para a Ferrari, sendo participante direto de uma das eras de maior dominância da história da Fórmula 1. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da Brabham. O Nelson teve uma falha na suspensão traseira do carro, o carro girou repentinamente, pulou de lado em cima de uma das zebras do circuito, segundo Nigel Heuerbuck, e um dos pneus simplesmente pulou fora do carro com suspensão e tudo. O Nelson deu entrevistas depois dizendo que foi uma falha da suspensão traseira e que deu sorte que isso não aconteceu na reta a toda velocidade, ou seja, a suspensão quebrou com o carro já numa velocidade mais baixa, ele estava fazendo uma redução. Então, enfim, ele deu sorte. Quem não estava num fim de semana de muita sorte era o seu companheiro de equipe Mark Surer, esse que sofria não com problemas no carro, os problemas da Brabham já eram suficientes. O Surer estava sofrendo de febre todo o final de semana e, enfim, ele passava muito mal. Perguntado sobre o carro pelo Nigel Heuerbuck, ele diz que o carro estava muito melhor do que ele, mas que ele ia tentar de qualquer forma fazer a prova. E para piorar, todas as revistas já diziam que o Surer seria substituído após o GP do Canadá pelo Emmanuel Pirro, ou seja, a situação do Surer na Fórmula 1 estava bem complicada, o piloto tendo que correr doente e arriscado de perder a vaga para um outro piloto. Lembrando a vocês que os pilotos italianos vinham com muito dinheiro, então era uma tentação para os donos de equipe colocar esses pilotos nas suas vagas. Na Alfa, entre os vários problemas de motor, o Ed Cheever deu entrevistas dizendo que tinha esperanças de fazer uma boa prova porque o carro estava bom. Claro, o motor era completamente imprevisível, mas o carro estava com um comportamento muito bom. Por outro lado, o Patrese foi convidado a comparecer aos tribunais da FISA, ou seja, ele ia ser julgado sim pelos incidentes em Mônaco com Nelson Piquet. Ou seja, promessa aí mais para frente de algo acontecendo, algum tipo de sanção contra o Patrese. Quando for cronologicamente oportuno, eu trago para vocês. Na Arrows, o Butsan andou bem, o Berger também, enfim, em pistas de chicanes, trechos de baixa velocidade, curvas de baixa velocidade, o carro da Arrows tem um comportamento muito bom e era o BMW mais rápido, ok? Superando até
a Brabham. Quem não estava nada bem nesse final de semana era a Ligier, que trouxe chassis novos, que eu já tinha dito para vocês que eles fariam isso lá no GP de Mônaco, né? Que eles baixariam o peso do carro, trariam um chassi com as modificações finais, um chassi preparado para os motores EF15. Conclusão da história, esse chassi foi dado ao Laffite, e o Laffite foi mais lento do que o De Cesaris. Eles quase fecharam o pelotão, né? Os dois pilotos muito lentos. O Nigel Roebuck, sacaneando o Laffite, diz que aos 41 anos, se você fica em 16º ou em último, dane-se. Ele quer dizer que o Laffite não quer mais nada com Fórmula 1 e que o Laffite estava mais interessado em ir para o hotel e pegar a vara de pescar do que em pegar o capacete macacão e correr. Era o Nigel Roebuck sacaneando aí o veterano Jacques Laffite. Para terminar esse Qualify, vamos falar um pouquinho da Toleman. A Toleman sofria demais com o carro excessivamente dianteiro no circuito Gilles Villeneuve, circuito esse que tem muitas curvas, como eu disse, de baixa velocidade. O Telfab deu entrevistas ao Nigel Roebuck dizendo que nas curvas de alta, o carro ao longo do ano se comporta bem. E nas curvas de baixa velocidade, o carro é extremamente dianteiro. E aí, o Hawkred deu entrevistas dizendo que eles pegaram a mola de configuração mais rígida e montaram no carro para o circuito Gilles Villeneuve. Essas molas tinham 100 libras por polegada de rigidez a mais do que a que eles usavam normalmente. E o Hawkred, extremamente sincero, pegou e disse para o Roebuck que isso não fez absolutamente nenhum efeito sobre a dinâmica de chassi do carro, ou seja, o carro continuava excessivamente dianteiro. A Toleman não tinha componentes com rigidez suficiente para corrigir o comportamento dinâmico do seu carro. Então, enfim, eles sofreram todo o final de semana. O Telfab fez o 18º tempo no Qualify, então enfim, era uma promessa de uma corrida muito dura para Toleman. Bom, e o GP do Canadá já começou mal para o Brasil, se é que eu posso usar o termo começou, porque para o Nelson a corrida acabou antes mesmo de começar. Ele sofreu uma quebra na transmissão. Segundo Nigel Roebuck, ele estava muito longe para voltar e pegar o spare car, ou seja, não houve tempo. Quando o Nelson retornou, já havia muito tempo que a largada tinha sido dada, ou seja, enfim, complicou bastante, o Nelson nem largou. Segundo o Nigel Roebuck, isso foi até bom, porque poupou o Nelson de uma briga dura com o Brabham durante 70 voltas, né? O carro era excessivamente dianteiro, enfim, o Nelson até conseguiu um nono tempo interessante. Brabham era muito veloz de reta no Canadá, os pilotos tinham dificuldade para pôr voltas no Mark Surer porque o Brabham era muito veloz de reta. O problema do carro era todo o resto. A largada não teve incidentes, o Ayrton e o Hélio partiram muito forte. O Hélio começou a abrir uma certa vantagem sobre o Ayrton e o Ayrton sobre o Alboreto. Eles vinham num ritmo mais ou menos constante, até que o Ayrton subitamente para nos boxes na sexta volta e por lá ele fica durante 5 voltas até conseguir retornar para a corrida. Na transmissão, isso não fica claro do que aconteceu. O que aconteceu foi que o Ayrton teve uma falha numa das braçadeiras que ligam o intercooler ao compressor da turbina. O fluxo de ar é admitido pelo coletor, vai para dentro do compressor da turbina, ou seja, a parte fria da turbina. Dali ele passa por uma tubulação com 2 braçadeiras até o intercooler. E infelizmente uma dessas braçadeiras falhou, ou seja, a turbina do Ayrton trabalhava, porém todo o fluxo de ar
que era para ser conduzido para o intercooler e depois consequentemente distribuído e depois enviado aos inlets dos cilindros, enfim, todo esse fluxo de ar era perdido numa dessas braçadeiras que se abriu, ou seja, vazava, literalmente, essa é a expressão, vazava todo o fluxo de ar, toda a pressão era perdida. O Nigel Roebuck comete uma gafe aí, porque ele diz que a braçadeira que teve a falha fica entre o coletor de admissão e a turbina, porém isso não existe. Entre o coletor de admissão e a turbina, ele é simplesmente parafusado, porque o fluxo não está pressurizado, ele é pressurizado na turbina, ou seja, no compressor da turbina, na parte fria da turbina. Então, após a turbina, aí sim, todo o fluxo está em altíssima pressão. Você não tem braçadeiras entre o coletor e o compressor. Você vai ter braçadeiras após o compressor. E foi justamente ali que houve a falha e o Ayrton teve então a prova arruinada. Depois dos problemas do Ayrton, foi a vez do De Cesaris passar pelo que o Roebuck chama gentilmente, na minha opinião, de fraqueza cerebral. Ou seja, é o Roebuck chamando o De Cesaris de burro, porque foi isso o que aconteceu. O De Cesaris rodou até aí ok, vários pilotos passam por isso na carreira e ficam com seus carros atravessados na pista. Isso é normal, fica contra o fluxo sentido da corrida. O problema é que o De Cesaris, não querendo perder tempo, não respeita os pilotos que estavam vindo e começa a dar zerinhos na pista tentando apontar o seu carro para a direção correta, e é óbvio que ele ia atingir alguém. E aconteceu, né? Ele atingiu o Manfred Wilkenhock, destruindo a corrida desse piloto. Uma total estupidez do De Cesaris, porque, enfim, ele já estava atravessado, ele tinha que esperar o bolo todo de carros passar e depois ele virava o seu carro em segurança e retornava à corrida. Não, ele preferiu tentar dar um zerinho com um monte de carros passando, bateu num outro carro e ainda, além de perder um tempão até conseguir botar o seu carro no prumo, ele teve que ir para os boxes para trocar a asa dianteira e ainda arruinou a corrida de um outro piloto de uma escuderia pequena. Então, enfim, ele perdeu muito mais tempo fazendo a manobra estúpida que ele fez, né? Então, enfim, o Roebuck é até generoso dizendo que o De Cesaris passou por um momento de fraqueza cerebral. E aí o Nigel Roebuck diz que o De Cesaris tinha que tentar praticar um outro esporte, de repente ser jogador de cricket, porque ele conseguiu acertar com um time incrível o carro do Wilkenhock, né? Ele conseguiu acertar no time perfeito justamente na hora que o Wilkenhock estava passando, ou seja, né, ele aconselha aí o De Cesaris a tentar praticar uma outra modalidade, porque o automobilismo para ele estava meio complicado. E aí, pessoal, a corrida deu uma acalmada. Na transmissão da Globo, entre as quedas de sinal e as várias entradas para o esquenta do jogo do Brasil e Paraguai, que aconteceria depois da corrida, enfim, a corrida acabou ficando um pouco sonolenta para o público brasileiro, afinal, os brasileiros estavam fora da prova, porém, de pouquinho em pouquinho as coisas continuavam acontecendo, mas é o que o Roebuck fala, a corrida foi um grande jogo de gato e rato, aonde vários pilotos em determinados momentos aumentavam a pressão do turbo e em outros momentos eles baixavam a pressão do turbo porque, enfim, eles extrapolavam a média de consumo. E isso aconteceu porque o combustível não era um problema exatamente tão grave nessa prova, então os pilotos podiam dar aquela abusada a mais em alguns momentos, ao invés de andar com a pressão ali totalmente estabelecida do início até o final da prova. Então os pilotos iam alterando a pressão dos seus turbos, o que tornava a corrida bastante interessante quanto à tática. Por exemplo, o Prost, segundo Nigel Roebuck, fez uma estratégia de só utilizar pressão de turbo nas últimas 20 voltas. Todas as voltas antes disso ele andava com a pressão muito baixa. E aí
O Roy Buck ainda chega a ser até um pouco pesado no comentário dele sobre a corrida do Prost, dizendo que o Prost vinha num ritmo de cruzeiro na 5ª posição, fazendo uma corrida de M... Ele fala um palavrão, porém eu não vou dizer isso aqui, que senão vocês sabem, vai capotar o meu canal. Mas enfim, esse palavrão, pelo menos o Roy Buck fala ele em francês, e aí, enfim, ele dá uma atenuada no texto, né? Lembrando para vocês que a Autosport era vendida praticamente para o público britânico, né? Então, enfim, ele sempre utilizava esse recurso de colocar elementos em francês quando ele queria atenuar algo que ele não queria que soasse muito pesado no inglês. O Hélio De Angelis foi ao contrário. Forçou muito no início da prova para tentar manter a liderança da prova e acabou se perdendo na estratégia de combustível. Segundo Hélio De Angelis, ele mesmo com 100% de pressão de turbo em alguns momentos, ele não conseguia manter a vantagem em cima do Alboreto. Ou seja, a Ferrari era muito econômica, muito rápida e o Alboreto estava numa grande fase. Então, enfim, era muito difícil segurar a Ferrari número 27. Conclusão da história, o Hélio De Angelis consumiu combustível a mais do que devia e no final da prova ele literalmente se arrastava. O que aconteceu foi que na transmissão da Globo eles começavam com um papo de problema de freio, problema de freio e problema de freio. E nada disso aconteceu, ok? Eu quero deixar bem claro, o Hélio não teve problema de freio em momento nenhum nessa corrida, justamente por ser um circuito que castiga muito os freios. Aí vocês vão me perguntar, Felipe, como assim? Se castiga os freios, ele poderia ter tranquilamente problemas de freio. Eu vou tentar explicar para vocês. O que acontece é o seguinte, GPs como o do Canadá, que geram muito desgaste de freios, eles não utilizavam em hipótese alguma freios de carbono-carbono, ou seja, eles preferiam colocar mais 4 kg em cada eixo e utilizarem freios de aço. Então, os freios de aço, esse era o grande problema, o peso e, é claro, a capacidade de frenagem. Então, enfim, eles abriram mão de peso, ok? Para utilizar freios de aço que eram mais resistentes e conseguiam terminar a prova. Geralmente era o que eles faziam também em todas as corridas com chuva e nas corridas em Monte Carlo e nos circuitos de rua no geral. Eles utilizavam sempre freios de aço. Essa era uma época onde o freio de carbono-carbono ele ainda não era 100% utilizável na categoria, ok, pessoal? Então, enfim, utilizando os freios de aço, acabava que isso não era então um problema, a questão do desgaste. Os problemas de freio, na verdade, eles aconteciam nas provas onde era possível terminar a prova com os freios de carbono-carbono. Ou seja, nas provas onde você terminava no limite dos freios de carbono-carbono, exemplo, San Marino era uma delas. Então, enfim, nesse tipo de prova, geralmente os pilotos acabavam arriscando utilizar freios de carbono-carbono e alguns deles enfrentavam problemas durante a corrida. GPs, então, como do Canadá, como a exigência era muito grande, eles não conseguiam usar os freios de carbono-carbono, logo esse problema era praticamente impossível de acontecer. Nenhum piloto teve problemas de freio durante a corrida. Sobre os freios, o Johansson chegou a dar declarações para o Nigel Roebuck dizendo que todo o final de semana ele já planejava o setup do carro utilizando os freios de aço, ou seja, para ir acertando o carro com esse aumento de massa nas 4 pontas do veículo, né? Então, enfim, é muito peso mesmo, pessoal. No total, pode chegar a 16 quilos, né? Você dividindo nos 4 cantos do carro, né? Os discos de freio muito mais pesados. E Johansson diz que nas várias chicanes do circuito do Canadá isso era muito difícil porque tornava o carro menos ágil. E Johansson que sofreu muito durante o final de semana e as coisas deram certo aos 45 do segundo tempo do segundo qualifying, se é que vocês me entenderam, né? Ele chegou a bater no segundo qualifying,
quebrou a suspensão, a Ferrari teve que trocar durante a sessão, e aí ele volta e consegue uma volta quase milagrosa que o Nigel Mansell não conseguiu, né? Como vocês viram, e o motor do Mansell acabou deixando ele na mão a metros de finalizar a volta que o colocaria nos top 5. O Johansson já deu sorte, conseguiu dar essa volta completa, boa volta, e enfim, ajudou demais a Ferrari. Por quê? A partir desse momento da prova, começou uma perseguição do Alain a todo mundo, né? Como eu disse para vocês, o Alain deixou para forçar nas últimas 20 voltas. Então ele começa a ultrapassar todo mundo e chega no Johansson e não consegue fazer essa ultrapassagem. Então foi muito importante. Se o Johansson larga muito lá para trás, como era de costume, pelos vários problemas que ele estava tendo durante a temporada nos qualifies, ele não ia conseguir dar essa ajuda para o Alboreto. Enfim, foi muito importante para a Ferrari o Johansson fazer uma boa qualificação, fora que ele tirou pontos da McLaren, né? O Hélio De Angelis teve uma corrida muito complicada, conforme eu disse para vocês, por causa da economia extrema de combustível que ele teve que fazer no final da prova. Então, enfim, ele perdeu várias posições. O Keck Rosberg chegou a fazer uma parada nos boxes logo no início da prova com problemas no turbo. Ele retorna para a corrida num ritmo muito bom, ele diz, inclusive ao Nigel Hülkenberg, que não teve mais problemas no trem de força até o final da prova. O Warwick, se vocês derem uma conferida no schedule final dessa prova oficial, vocês vão ver que ele teve um acidente, porém não foi bem assim não. O Warwick teve uma rodada e ele abandonou a prova depois de ter dado essa rodada. O que aconteceu foi que o carro dele teve uma quebra na barra estabilizadora dianteira. E aí o carro fica praticamente inguiável, porque ele se torna extremamente traseiro. Lembrando a vocês que barras estabilizadoras em carros de Fórmula 1 dos anos 80 e 90 tinham em média até 6 vezes mais rigidez do que as molas. Então, enfim, é muito importante para o controle dinâmico do chassi, ou seja, para controle de understeer ou oversteer, né? Então, enfim, se você tem uma ruptura da barra estabilizadora dianteira, o seu carro vai ficar extremamente traseiro, praticamente inguiável. E o pior de tudo, ele não avisa muito que vai se tornar traseiro, porque imaginem, o piloto está lá rodando várias voltas normalmente e de repente ele está num ritmo que ele acha que é o normal para o carro dele e de repente a barra dele se rompeu e ele não sabe disso, porque ele só vai descobrir quando ele rolar o chassi. E aí ele rola e o carro roda subitamente. Foi o que aconteceu com o Derek Warwick. Só para ilustrar para vocês, os carros nessa época já tinham barras estabilizadoras que podiam chegar até 5.000 newtons por polegada. Então, enfim, é muita carga. Então, se você perde toda essa carga na frente do carro, ou seja, toda essa rigidez estrutural, vai ficar muito difícil de guiar o carro. Outro que teve problemas e ficou pelo caminho foi o Lauda. O Lauda teve problemas de motor, porém esses problemas já aconteciam desde o início da prova. Ele diz ao Nigel Hülkenberg que sofria com superaquecimento já nas primeiras voltas da prova. Então, enfim, ele vai tentando seguir até onde deu. Quando não deu mais, ele abandonou. E aí acontece um momento muito bizarro dessa corrida que não aparece no vídeo. Então, enfim, o Brasil, o mundo perdeu isso. O que aconteceu, inclusive eu vou deixar o texto completo na tela, porque senão os haters não vão acreditar, mas enfim, o Ayrton e o Rosberg disputavam uma posição inexistente, é isso mesmo. Não era uma questão de posições no campeonato ou pontos, porque o Ayrton estava 5 voltas atrás. Era uma questão de respeito. Eles começaram então a disputar uma posição de pista inexistente e o pior de tudo, eles sabiam disso. O que aconteceu foi que o Rosberg foi fazer sua segunda parada.
Ele, quando volta na frente do Ayrton. Ayrton, que já tinha pneus que ele tinha gasto desde a volta 6, né? Então, enfim, ele já estava com esses pneus bem gastos e o Rosberg com pneus novos. E o que aconteceu foi que os dois pilotos começaram a andar num ritmo alucinante. Os dois começaram então a se divertir nessa disputa. Conclusão da história foi que o Ayrton fez a volta mais rápida da prova e o Rosberg a segunda volta mais rápida da prova. E ao final da prova, os dois, enfim, tecendo elogios um ao outro, né? O Ayrton elogiando bastante o Rosberg já, né, sendo mais, né, nórdico nos seus elogios ao Ayrton e fazendo uma ressalva de que o Ayrton assumia muitos riscos, né? Então, enfim, até porque eu acredito que o Rosberg tenha dito isso pelo fato do Ayrton estar 5 voltas atrás, não tinha necessidade do Ayrton estar naquele ritmo alucinante atrás do Rosberg, mas enfim, o Ayrton queria passar o Keck de qualquer maneira. O Ayrton era muito fã do Rosberg, ele deixa isso expresso naquele almoço com o Nelson Piquet, aquele almoço que, enfim, teve a reportagem do jornal O Globo. E naquele almoço ele confidencia isso e também deixa claro que o Rosberg era o único piloto do grid que fazia coisas com carro de corrida que ele não seria capaz de fazer. E isso é muito legal aqui do canal, né? Poder trazer para vocês um lado da corrida que a TV não mostrou. A gente nunca ia saber disso se não fosse o Race Report, se não fosse o trabalho de busca ali das informações pelo Nigel Heubuck, né? Então isso é muito legal. Outra questão também é na disputa lá do Johansson com o Alboreto, que depois virou, né, uma proteção ao Alboreto. O Alboreto deixa bem claro que em nenhum momento ele se sentiu ameaçado pelo Johansson. Ele diz que logo mostrou para o Johansson que ele tinha muito carro, virou uma volta rápida, mostrou para o Johansson que na verdade ele só estava administrando o ritmo para chegar em segurança na vitória, e ele deixou muito claro para o Nigel Heubuck que a Ferrari é a Ferrari, ou seja, a Ferrari de sempre. Ele deixa muito claro que haviam ordens de equipe expressas das quais o Johansson não podia ultrapassar o Alboreto em hipótese alguma. Ele deixou isso muito claro ao Nigel Heubuck. Haviam ordens da Ferrari, essas ordens foram expressas antes da prova e durante a prova. Então o Johansson jamais tentaria a ultrapassagem em cima do Alboreto, a não ser que o Alboreto tivesse algum problema muito grave no carro, tivesse num ritmo lento ao ponto de que ameaçasse a vitória da Ferrari, né? Então, enfim, como isso não aconteceu, ao contrário, o Johansson foi para uma tática de proteção ao Alboreto. Outra questão interessante também sobre isso é que o Johansson em nenhum momento descumpre essa ordem, ok, pessoal? Até porque, e é muito importante eu já dar essa informação para vocês, os pilotos eram cogitados de maneira muito forte na Ferrari. O Johnny Dumfries, que fazia testes pela Ferrari, já era cogitado desde o início do ano. A Ferrari procura o Ayrton depois do GP de Imola, eles conversam, não chegam num acordo e isso explode na mídia italiana e aparece na Autosport conforme eu mostrei para vocês. Inclusive a procura não foi da Ferrari, foi diretamente do comendador, do Enzo Ferrari, mas enfim. E o Beloff já era muito ventilado na Ferrari, Beloff que depois descobriram, né, há muitos anos depois, que o Beloff já tinha assinado um pré-contrato, porém ele viria a morrer naquele acidente no WSC em Spa, porém o Beloff já estava assinado com a Ferrari. E isso provavelmente aconteceu nessa época do ano aqui, justamente pelo mau histórico do Stefan Johansson no início da temporada. Enfim, o desempenho dele foi bem aquém, né? Então, conclusão da história é que jamais o Johansson iria descumprir uma ordem de equipe, visto que a batata dele estava assando e com certeza ele sabia que esses pilotos estavam em negociação com a Ferrari. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do GP do Canadá de 1985.
Foi uma bela prova, foi uma boa prova com um bom início, um final interessante também. O meio da prova foi meio sonolento, enfim, mas no geral foi uma boa corrida, cheia de alternativas na parte final dela. Se você tiver gostado do vídeo, deixa o like, porque você vai ajudar demais o canal, ok? Para que o YouTube divulgue o vídeo, que senão o vídeo fica parado. E eu vou ativar lá o clube de canais, então se você quiser ajudar ainda mais o canal sendo membro, eu vou ativar o clube de canais, ok? E eu só vou fazer isso para que a gente consiga adquirir a temporada de 1988 e em sequência 89, 90, 91, 92, 93 eu tenho bastante coisa, então vai ser mais fácil de adquirir, ok, pessoal? A gente vai precisar adquirir só o restante. Então, como a gente ainda está em 85, todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado para isso, ok? Para que a gente consiga adquirir as 51 Autosports de 88, em sequência 89, 90, 91, 92, entenderam? O que eu posso já adiantar para vocês é que 90 e 91 não existe nem à venda. 88, 92, 93, enfim, existe à venda agora, porque há muitos anos isso nunca apareceu. Porém, eu acredito que por conta da pandemia, muitas pessoas na Europa também perderam emprego, não foi só no Brasil. Muitas pessoas, enfim, estão passando por dificuldades financeiras e aí esse tipo de material começa a aparecer. Infelizmente, isso há anos que não aparecia no mercado. E não aparecia pelo fato de serem os anos da guerra entre Senna e Prost, ou seja, os anos de maior popularidade da Fórmula 1. Então os colecionadores querem isso de qualquer forma, né? E é uma pena, porque a pessoa pega para colecionar ao invés de pegar para difundir a informação, e aí a informação fica presa e a história da Fórmula 1 acaba morrendo, né? Vocês viram hoje quanta informação existe desse GP que não apareceu na TV. Então, enfim, o Race Report é muito importante. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero ter conseguido explicar aí por que eu abri o clube de canais. Quero deixar bem claro também que a sua ajuda é muito importante, sim, porém que você só ajude se você realmente puder fazer isso, ok? Não façam nenhuma loucura. Quem não puder ajudar, não tem problema, ajude com o seu like, ajude com o seu apoio, ajude com a sua mensagem, ajude com o seu compartilhamento, ok? Porque, enfim, você vai estar ajudando igualmente o projeto aqui do canal. E quem puder ajudar aí para que a gente consiga as temporadas, ótimo, eu vou ser eternamente grato. E, como eu disse, cada real arrecadado vai ser divulgado para vocês. Mas então é isso, pessoal. Peço mais uma vez, não sai do vídeo sem dar o seu like, por favor, você ajuda demais fazendo isso. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio da Fittipaldi, ok, pessoal? Dando continuidade à temporada de 1975, tá bom? Então, até semana que vem, quarta-feira, 7 da noite.